Alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja onde você estiver. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez a gente se encontrando aqui. É um prazer muito grande para mim receber vocês. Eu sou o professor Luiz Fabiano Palaretti, professor da Unesp de Jaboticabal. E essa disciplina de hidráulica a gente ministra no curso de agronomia para atender os alunos e prepará-los para a disciplina de irrigação que vem na sequência. Então sejam muito bem-vindos. O nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante. Vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza disso. E nós vamos ver perda de carga localizada. A perda de carga localizada ela é muito importante e deve ser computada em todos os sistemas de abastecimento de água. Perfeito? Então vamos lá, começando agora. Vem comigo. Bom, dentro da hidráulica agrícola, o estudo de perda de carga vai nos subsidiar junto com a perda de carga contínua, compor a perda de carga total de um sistema, que nada mais é do que a pressão que uma bomba tem que repor para que nós consigamos, então, fazer esse sistema funcionar. Então, essa perda de carga ela tem que ser reposta. Ou, em outras situações, ela pode ser utilizada a nosso favor, como nós vamos ver nas aulas posteriores. Para a gente continuar, como de praxe, vamos dar uma relembradinha no que a gente viu nas outras aulas. Na aula passada a gente então estudou conduto forçado e a gente iniciou o estudo de conduto forçado definindo os regimes e a gente viu que os regimes podem ser classificados como laminar, ou seja, as lâminas de água deslizam umas sobre as outras, tende à estabilidade, então é um sistema bem tranquilo, bem sereno, semelhante à fumaça de um cigarro descansando num cinzeiro. E a gente viu também que existe o fluxo turbulento, a partir do qual a estabilidade então é deixada de lado e a instabilidade passa a tomar conta. Da mesma forma, se eu olho um cigarro descansando num cinzeiro, num determinado ponto da subida da fumaça, o regime então passa de estável para instável. Facilmente a gente consegue enxergar isso. Nós vimos também que, quando se trata de condutos forçados de seção circular, quem nos diz se o regime é laminar ou turbulento é o número de Reynolds, calculado em função da velocidade de escoamento, do diâmetro do conduto e também da viscosidade cinemática do fluido. Nós também estudamos o movimento de água nos condutos. E a gente viu que os movimentos podem ser classificados em permanente, esse permanente uniforme e não uniforme. Esse não uniforme ele pode ser acelerado e pode ser retardado. Vocês lembram que a gente deu vários exemplos. Se vocês não viram a aula, vejam a aula passada. E foi muito bacana tudo que a gente discutiu aqui. É interessante demais. Vejam lá. Relembrem o assunto. Nós vimos que condutos forçados são condutos classificados quando a pressão interna no conduto é maior do que a pressão atmosférica. Se ela for igual, esse conduto está trabalhando como um conduto livre. Tomem cuidado, porque a gente tem sempre na cabeça que conduto forçado é um conduto que todo conduto redondo, né, toda tubulação com forma redonda, cilíndrica, ele é um conduto forçado. Na verdade, nós podemos ter conduto, tubulação, trabalhando em conduto livre. Basta ele estar parcialmente cheio. Ou a pressão dentro do conduto ser igual à pressão atmosférica. Então esse conduto, mesmo sendo uma tubulação, vai trabalhar como um conduto livre. Nós vimos também que, dentro dos condutos forçados, quando a gente tem essa água escoando, e a gente já vem estudando isso há um tempo, desde a hidrodinâmica, existe então dois tipos de perda de carga que acontece no interior dessa tubulação. A perda de carga contínua, que é a perda de carga tida, né, nos trechos retilíneos da tubulação, então nos pontos de retidão, e nós temos a perda de carga localizada. Essa perda de carga localizada hoje, ela é o objeto do nosso estudo. E a gente viu então que a perda de carga contínua, ela é diretamente proporcional ao comprimento do conduto, então quanto maior esse conduto, maior vai ser a perda de carga, é proporcional a uma potência da velocidade, é inversamente proporcional a uma potência do diâmetro, ou seja, quando eu aumento o diâmetro, eu diminuo a perda de carga, então observe sempre isso, né, a proporcionalidade e a inversalidade. Depende da natureza das paredes do material, aqui a gente já viu, né, C de Hazen-Williams,
F de Darcy, vamos dar uma relembradinha agora, independe da pressão no escoamento do fluido e independe da posição do tubo e do sentido em que está ocorrendo o escoamento, ou seja, vai acontecer a perda de carga de qualquer jeito, desde que o fluido escoe. A gente viu que então dessas perdas, parte dela é localizada. A perda de carga localizada, ela tem que ser somada com a perda de carga contínua, para que a gente tenha então a perda de carga total do sistema. Então a perda de carga tem algumas particularidades, ela é chamada de perda acidental, ou perda singular, ou perda de carga de singularidades, né? Ela ocorre em válvulas, curvas, uniões, reduções, ampliações, medidores, filtros e assim por diante. Ela é muito expressiva em sistemas de bombeamento, principalmente na saída de bomba, né? A gente fala ligação de pressão da bomba, ligação de recalque. Ali a gente tem, nós vamos ver isso em bombeamento, tá? Não fiquem apreensivos, mas ali a gente vê curva, a gente encontra, né? Válvulas, registros, uma infinidade de equipamentos aí, hidrômetros e por aí vai, né? E quando a gente utiliza canalizações muito curtas também, ou com muitas curvas, né, o desenho muito assimétrico, a gente costuma utilizar muita conexão. E quando utiliza muita conexão, a perda de carga sobe bastante. Ela se torna desprezível quando o comprimento da tubulação é maior do que 4.000 vezes o diâmetro, né? Ou a velocidade é menor do que 1 metro por segundo. E ela deve ser somada à perda de carga contínua para fazer a composição da perda de carga total. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu trouxe um negócio bem legal, eu vou mostrar para vocês algumas conexões, tá? Então eu trouxe aqui, ó, deixa eu pegar meu apoio. Então, por exemplo, aqui nós temos uma curva. Essa curva, ela é uma curva de 1 polegada, né, 32 milímetros, marrom, e eu trouxe para vocês. Isso não é muito utilizado, vocês não veem muito na irrigação, vem mais tubo azul, mas essa conexão ela é utilizada muito com o tubo agropecuário na irrigação. Então o tubo agropecuário até 32 milímetros, o tubo azul, ele aceita essa conexão. A partir daí não, porque o tubo passa a ser 35 milímetros, beleza? A gente vai falar disso numa aula aí oportunamente. Então aqui eu tenho uma curva. Cada curva dessa, ela vai gerar então uma perda de carga que tem que ser computada no somatório de todas as perdas, ok? Aqui eu tenho outra curva, então uma curva azul, tá vendo? E aqui eu tenho uma curva marrom. Essa curva aqui já é uma curva da linha de tubo agropecuário. Então é uma linha específica para a irrigação. Então aqui vocês veem, ó, todas as duas curvas são de 90 graus. Nós temos aqui também mais duas peças que utilizam bastante em sistemas de irrigação. Aqui a gente tem um joelho, tá vendo? Esse joelho aqui ele é de 20 milímetros, então ele tem aqui meia polegada, né? E aqui nós temos um T. Eu trouxe peça pequenininha para não ficar segurando peça grande aqui, tá bom, pessoal? Mas esse aqui é um Tzinho também, ó, de 20 milímetros, esse aqui ainda sai com rosca, tem rosca aqui dentro. Então isso aqui são singularidades, são peças que são conectadas na tubulação. Então cada peça dessa que você coloca, ela vai gerar uma perda de carga, porque ela aumenta a turbulência cada vez que a água passa por ela. Então ela vai aumentar bastante a perda de carga. A perda de carga também tem que ser computada principalmente em equipamentos como esse. Esse aqui é um filtro, tá? Esse filtro aqui é bastante utilizado na irrigação, né? Ele é um filtro, vou ver se eu consigo abrir ele aqui, ó. Nós vamos falar dele aqui também mais para frente, mas esse aqui é um filtro de disco, ó. Tá vendo? Elemento filtrante. Então, quando a água vai passar por esse equipamento, ela também perde carga. Então, num sistema, quando você projeta, você tem que levar em consideração tudo que você vai instalar. Perfeito? Inclusive válvulas e filtros e assim por diante. Beleza? Aí, ó, um filtrozão bacana. Esse aqui é um filtro pequeno, 1 polegada, né? E para conexão, aqui tem uma conexão. Tá? Cada peça dessa que você coloca, você tem então que fazer o cômputo de quanto que ela perde de carga. E aí vocês imaginem, num projeto de irrigação grande, né, numa rede adutora grande, como é que fica isso. Então é necessário que se faça isso. É claro, nós vamos desenvolver isso hoje, mas tem ferramentas, as empresas têm as suas próprias planilhas, os seus próprios softwares para trabalhar com isso. Nós aqui vamos fazer na munheca, vamos fazer na mão, né, mas é claro que vocês depois vão fazer isso com o auxílio do Excel ou uma planilha
para facilitar o trabalho, beleza? Bom, então agora vamos dar continuidade aí e vamos ver como é que funciona a tal da perda de carga localizada. Nós temos aqui uma equação que é chamada equação geral de perda de carga. Então observe que essa equação ela leva em consideração uma perda de carga, né, causada por uma peça especial em função de uma carga cinética, tá vendo? Uma carga de velocidade. Aí você fala, mas por que, Fabiano, que eu tenho que levar em consideração essa carga? Porque quando eu tenho singularidades na tubulação, elas elevam muito essa turbulência do fluxo, ele troca muito de lugar, de um lado para o outro. Então esse maior choque que as moléculas vão sofrendo nas paredes, cada curva que ela faz, intensifica essa perda de carga, né? Então esse escoamento aqui, quando essa água está escoando, eu tenho que levar em consideração esse fator, esse coeficiente aqui, que nós vamos ver várias formas de determinar ele. Bom, aqui a gente vê os valores de K para cada uma das peças. Então aqui, ó, eu tenho ampliação gradual, o valor de K é 0,30, tá aqui. Aí você fala, bom, Fabiano, mas e a velocidade? Isso aqui a gente já conversou, lembra? Eu posso fixar, por exemplo, a velocidade em 1,5, ela varia de 1 a 2. Eu posso... hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre problemas de hidráulica, tá? Voltada a condutos forçados, no finalzinho aí. Então aqui eu posso definir a velocidade, aqui eu posso encontrar a velocidade em função da vazão e do diâmetro do conduto que eu tenho, se eu já tiver o conduto, perceberam? Então eu posso trabalhar, isso aqui é fácil de obter, isso aqui também. Esse casinho não, eu preciso de tabela para fazer isso, igual está aparecendo aqui. Então observem que aqui, ó, eu tenho várias peças com os seus valores correspondentes de K. Observaram? Bom, aqui, ó, cotovelo de 45. Eu não trouxe para vocês verem, mas aqui, ó, curva de 90, eu trouxe para vocês verem, né? Ó a curva de 90 aqui, ó. Curva de 90 é essa peça aqui, ó. Então, o valor dessa peça aqui, ó, o valor desse K, ele é 0,40. Então, vou mostrar aí agora a tabelinha de novo. Ele é 0,40. Então, significa que cada peça dessa que eu colocar vai me gerar uma perda de carga ali. É claro, pessoal, que se a tubulação for muito retilínea, eu não tiver muitas conexões, essa perda de carga ela vai se tornar irrisória. Na verdade, até dependendo do número de peças, ela perto da contínua ela ainda é irrisória, ela é pequena. Depois eu vou passar alguns macetes para vocês que a gente pode considerar sem a necessidade de calcular, tá? Mas aqui vamos fazer como manda o figurino, tudo certinho, ok? Bom, então observem aqui, ó, que eu tenho, ó, medidor Venturi, nós já falamos dele há um tempo atrás, vocês devem lembrar dele, né? Ó, redução, saída de canalização, T, mostrei T para vocês, válvula de gaveta, né? Válvula de pé com crivo, válvula de retenção, isso aqui tudo a gente vai ver. O importante é vocês perceberem que esse K, para cada pecinha existe um valor de K. O que é importante vocês perceberem isso aqui? Vocês observarem aqui, quando o número de Reynolds for maior do que 50.000, esse K não varia, ou seja, ele já independe de velocidade, de diâmetro, de viscosidade, ele já vai ser invariável aí, em função da velocidade, porque aqui eu tenho, ó, com base na velocidade e com base na velocidade, na menor velocidade da canalização e com base na velocidade da canalização, tá vendo? Então eu tenho sempre esses Ks variando em função da velocidade. Como a maioria das vezes a gente trabalha na agricultura com um número de Reynolds muito superior a 50.000, então a gente acaba não levando em consideração essa velocidade aí. Então a gente usa o valor de K mesmo do jeito que ele está nas tabelas. Existem várias tabelas. Essa aqui nós usamos a fonte do Azevedo Neto, tá vendo? O Manual de Hidráulica. Mas existem muitas fontes que vocês podem consultar. Bom, como é que eu faço para calcular, Fabiano, isso aí? Existem várias formas. A gente vai ver a primeira delas agora, que é o chamado de comprimento equivalente. Então a gente viu que eu posso calcular em função dessa equação geral, né? E eu vou mostrar para vocês que existe a forma da gente fazer isso como comprimento equivalente. O que seria o comprimento equivalente? Aqui eu fiz até um desenho que fala o seguinte, ó. Quanto que esse pedaço de tubo é igual a essa conexão? Perceberam? Então eu estou perguntando assim, ó,
que comprimento de canalização provocaria a mesma perda de carga da singularidade? Então essa é a premissa. Por que chama comprimento equivalente? Porque a gente encontra numa tabela, em função da peça que a gente tem, qual é o comprimento equivalente que ela teria em tubulação. Então eu vou mostrar para vocês aqui na mão como é que fica. Quer ver? Vamos supor que eu tenho esse pedaço de tubo. Ó, bem pequenininho. Esse tubo é um tubo da linha agropecuária 20 mm PN40. Ele suporta 40 MCA de pressão. Tá? Então esse tubo aqui, ó, ele é um tubinho, eu cortei pequenininho para vocês verem. Ó, ponta, bolsa. Tá? Ponta, bolsa. Então aqui é maiorzinho, ó, e aqui é menorzinho. Fêmea e macho. Tá? Então aqui nós temos um tubo. Vamos pensar nisso, tá? Faz de conta que é um tubo aí, um tubo de 6 metros. Então eu tenho esse tubo aqui. Bom, eu vou conectar nesse tubo uma conexão qualquer. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esse T. Tá? Então quando eu conectar esse T aqui, eu gerei uma perda de carga nesse ponto. O que é o comprimento equivalente? É como se eu tirasse essa peça daqui e fizesse o quê? Colocasse um pedaço de tubo aqui, ó, no lugar dela. Ou seja, essa peça equivale a esse pedacinho de tubo. Então, se esse tubo aqui antes tinha 6 metros, estou extrapolando, pelo amor de Deus, hein? Se esse tubo tinha 6 metros e eu pus essa conexão e ela tem um comprimento equivalente de 10 metros, é como se eu tivesse uma tubulação de 6 metros mais 10 metros, 16 metros. Observaram? Então vamos de novo. Suponha que eu tenho essa tubulação e ela tenha 6 metros, é uma barra. Tá? Essa conexão, vou diminuir para ficar... Essa conexão vai ser conectada aqui, para montar a rede. Só que eu preciso calcular a perda de carga localizada nela. O que eu posso fazer? Utilizando o método equivalente, eu vou numa tabela e olho qual que é o comprimento que equivale a essa peça. Óbvio que é o mesmo diâmetro. Eu não posso olhar para outro diâmetro, né? Então aqui para 20 milímetros. Então um T de 20 milímetros equivale a quantos metros de tubo reto, retilíneo? 1 metro. Então é como se eu pegasse um tubo de 1 metro e conectasse aqui na rede. Aí você falou, Fabiano, mas o tubo no campo vai ter 1 metro a mais? Não. Comprimento equivalente. Então no campo, essa peça continua lá. Mas no cálculo da perda de carga, é como se esse toquinho de tubo equivalesse a essa peça. E vice-versa, né? Essa peça equivalesse a esse toquinho. Beleza? Tranquilo? E isso vale para qualquer coisa. Eu posso pegar, por exemplo, esse joelhinho. Então esse joelho, se ele for conectado nessa tubulação, ele geraria uma perda de carga. Qual que é a perda de carga que gera aí, Fabiano? Eu pergunto, qual é o comprimento, eu vou até fazer a mesma pergunta que eu fiz no slide, que comprimento de canalização provocaria a mesma perda de carga da singularidade? Essa pergunta aqui eu roubei lá do professor Márcio Mota de Viçosa. Um abraço para ele, se ele um dia ver esse vídeo, mas está aposentado, foi meu mestre lá em Viçosa. Então, que comprimento de canalização provocaria a mesma perda de carga do que essa singularidade? Aí eu vou numa tabela e olho, olha, o comprimento é 1 metro. Então é como se eu fizesse isso aqui e a tubulação passasse de 6 metros para 6 metros e 1. Ou seja, de 6 metros para 7 metros. Aqui vale 1 metro, né? Vale 1 metro. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí, não, olha só, no campo não aumenta a tubulação. Beleza? Isso é muito importante, o pessoal confunde. Não aumenta a tubulação no campo. Chama tubulação equivalente, tá? Método do comprimento equivalente. Perfeito? Bom, então vamos lá. Se não entenderam depois, deixa aí nos comentários que eu vou ajudar vocês aí, tá? Aproveitando, inscreva-se aí no canal, divulgue o canal, passa para os amigos, passa para todo mundo, tá aberto, beleza? É um prazer ter vocês aí. Bom, então aqui, quando eu tenho esse comprimento de canalização, quanto é que ele equivale a essa peça? E aí, para isso, fica fácil eu trabalhar, por quê? Se eu pegar a equação geral de perda de carga contínua, perceberam? Se eu pegar a equação geral de perda de carga contínua
Se eu igualar ela à equação geral de perda de carga localizada, fica tranquilo de resolver, porque eu corto esse cara aqui, perceberam? Então cortei esse, essa equação vai ficar assim, ó. Então o comprimento equivalente é igual ao valor de K, que é aquele que a gente viu na tabela, né, vezes o diâmetro da tubulação dividido por F. Então eu consigo calcular qual é o comprimento equivalente por meio dessa equação, que é muito simples. Esse F é o F lá que a gente já viu, né? F de Darcy, em função do material. Aqui o diâmetro e aqui o K, que é que eu busco na tabela que a gente viu, vou rodar aqui atrás. Tá? Ô Fabiano, mas não tem um jeito mais fácil de fazer isso? A boa notícia é que tem. E qual é que é a boa notícia então? Mostra para nós. É essa aqui. Então, esse tipo de tabela vocês encontram em vários livros. Tá? E olha o que ela faz que interessante. Ela diz para a gente o seguinte: qual que é o comprimento equivalente de cada uma das conexões que está aqui? Então vamos ler essa tabela aqui primeiro. Tá? Então na primeira coluna aqui eu tenho o diâmetro em milímetros. Tá? Então, ó, 13, 19, 25, tal, o diâmetro em milímetro, até 350 milímetros. Aqui eu já tenho polegadas, tá? Então eu tenho aqui, ó, meia, 3/4, uma. Aí você fala assim, ô Fabiano, mas por que você falou 32 milímetros, uma polegada, né? É porque no tubo marrom, 32 milímetros é uma polegada. Mas no tubo azul, 25 milímetros é uma polegada. Puta que rola, hein, Fabiano? Não preocupa com isso, pessoal. Não preocupa que isso a gente pega com o tempo, tá? E eu vou fazer uma aula para vocês só de parte comercial disso, tá bom? Para vocês aprenderem como compra esse tubo, como faz uma listagem de peça, tá bom? Para ajudar vocês aí depois. Aqui, ó, observem que eu tenho a descrição da peça. Então aqui é uma curva de 90 graus, raio longo. Uma curva de 90 graus, raio longo. Olha ela aqui, ó. Uma curva de 90 graus, raio longo. Perceberam? Aqui eu tenho um joelho, ó. Tá? Na verdade, o joelho, cotovelo, depende aí da nomenclatura que se dá, tá? Que o pessoal usa aí no dia a dia. Bom, observe o seguinte, ó. Então vamos lá, vamos estudar aqui, ó. Uma curva de raio longo de 90 graus. Se ela for de 50 milímetros, ou seja, 2 polegadas, então eu vou descer aqui, ó, 50 milímetros, 2 polegadas, está aqui, ó. Ela equivale a 1,1 metro de tubo. Perceberam? Vamos pegar, aqui eu tenho aqui na mão, aqui eu tenho aqui ó, uma curva de 32, ó. Vamos pegar aqui, ó. Curva de 32, tá aqui, ó. Ela equivale a 0,7 metros. 0,7 metros. Então, se eu tenho uma tubulação e eu tenho uma curva dessa, é como se existisse 0,7 metros a mais de tubo para que essa conexão, então, gere a perda de carga. Aí você fala, mas onde é que você quer chegar com isso, cara? Não é mais fácil eu calcular o K disso aqui e pronto? Não. Porque, se vocês lembrarem, nós vamos ver aí, quando eu tenho L, eu consigo calcular o HF, basta eu saber o J. E o J eu consigo encontrar com as equações que a gente viu, principalmente Hazen-Williams, que a gente usa muito na irrigação. Perceberam? Então eu consigo pegar essa peça aqui e transformar ela num trecho retilíneo de tubo. E aí acabou o problema, porque eu não preciso ficar calculando pecinha por pecinha. Eu transformo ela num trecho retilíneo e jogo lá em Hazen-Williams e pau, resolvo o problema. Beleza? Faço um negócio aí rápido, rasteiro e bem ligeiro. Bom, vamos mais uma aqui, vamos pegar mais uma. Eu estou olhando na apostila aqui porque aqui está muito pequenininho para eu ver, eu estou meio cego, mas vamos lá. Olha aqui, vamos pegar essa aqui, ó, uma válvula de pé, aqui, ó, oh, meu Deus do céu, válvula de retenção, vamos pegar de retenção, vai, uma válvula de retenção pesada, ela está aqui, ó. Então, a válvula de retenção pesada, né, tipo pesada, uma válvula de retenção grande, se ela tiver 13 milímetros, se ela tiver meia polegada, ela equivale a 1,6 metros numa canalização.
Aí você fala, pô, Fabiano, mas não é nada isso. Não é mesmo. Mas se ela tiver 350 milímetros, ou seja, 14 polegadas, ela já equivale a 45 metros de tubo. Então observa, uma peça que eu coloco numa canalização, é claro que o 350 milímetros, 14 polegadas, é uma adutora gigante, né? Para os padrões normais aí das irrigações menores. Mas abastecimento de água, por exemplo, é comum. Então você imagina que uma peça dessa que eu coloco lá, ela vai alcançar, é como se ela aumentasse a tubulação em 44 metros. Olha, 6 vezes 6, 36, dá mais de 6 barras. Perceberam? Dá mais de 6 barras. Dá mais do que 7 barras, na verdade, né? Daria 42, dá mais do que 7 barras. Então é como se eu tivesse aumentado a minha perda num trecho de mais 44, né? 45 metros. Então é pronunciável, né? Quando a tubulação é muito grossa, beleza? Então vamos lá. Bom, essa é uma forma de fazer. Esse tipo de tabela eu tirei do livro do McIntyre, de 1997. Tá? E também está na apostila que a gente utiliza no nosso curso de hidráulica aqui na Unesp de Jaboticabal. Se vocês, quem estiver assistindo, quiser a apostila, pode me requisitar ela, que eu falo para o professor Zanini, que é o autor dela. Nós estamos modificando ela agora, e a hora que sair a nova versão a gente distribui para o pessoal aí, tá bom? Uma outra forma que a gente tem de calcular é por meio de diâmetros equivalentes. Então observe que a gente viu comprimento equivalente e agora nós estamos vendo diâmetro equivalente. Como é que isso funciona, Fabiana? É simples, tá? Vocês viram que na equação que a gente tinha lá atrás, nós tínhamos L, o comprimento equivalente é K vezes o D dividido por F. Só que, sob condição de elevada turbulência, que é comum, né, nos sistemas de pressurização, o K e o F ficam constantes. Se eles ficam constantes, então isso aqui vira uma constante N, tá vendo? Então, de forma que o L fica N vezes D. Então, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso encontrar numa tabela diâmetros, né, ou número de diâmetros, que eu posso multiplicar pelo diâmetro da tubulação que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tiver um cotovelo de 90, equivale a 45 vezes o diâmetro. Perceberam? 45 vezes o diâmetro. Então eu faço aqui, L é igual a 45 vezes o diâmetro. Observe que esse diâmetro aqui, ele vai estar em metros, né? Então, se for 25 milímetros, é 0,025 metros. Tá? Então, se a gente fizer uma conta rápida aí, ó, se eu pegar ali 45 vezes 0,025, vai equivaler então a 1 metro de tubulação. Então, cada cotovelo que eu tenho é como se eu aumentasse 1 metro na minha tubulação. Eu gosto muito de utilizar o comprimento equivalente, tá? Mas é possível utilizar o diâmetro equivalente também, tá certo, pessoal? É uma estratégia que pode ser utilizada para nós podermos trabalhar aí também, tá? Agora, eu fiz uma separação muito legal que eu também tirei do boletim, né, do caderno didático, lá do saudoso professor Márcio Mota, de Viçosa, da Engenharia Agrícola de Viçosa. E eu peguei esse negócio porque eu gostava muito de estudar com esse material dele, gosto muito de estudar, e quando eu fiz graduação me apaixonei pela hidráulica por conta das aulas dele, né? Então aqui, o que a gente pode ver? Olha que interessante esse resumo, ó. Para a maioria dos problemas de hidráulica, ó, que você tem que pensar, é o seguinte: ele vai trabalhar em função de vazão, velocidade de escoamento, HF ou J, né? Ou seja, a perda de carga, seja ela contínua ou unitária, e o diâmetro. Equações importantes: continuidade, que a gente já viu, e a equação geral de perda de carga para determinação de perda de carga em condutos forçados, né? Então essa aqui é uma equação geral. Nós vimos a equação de Darcy, nós vimos a equação de Hazen-Willis, mas essa aqui é uma equação geral, né? Então observe o seguinte, ó, de posse desse conhecimento aqui, ó, eu posso definir 6 tipos de problema. Então, por exemplo, ó, problema tipo 1.
Eu conheço o diâmetro e a perda de carga. O que eu posso encontrar a partir disso? Vazão e velocidade. Problema tipo 2. Eu tenho diâmetro e velocidade. Vou ter que encontrar quem? Vazão e perda de carga. Então observa que toda vez que eu tiver 2 desse, vai me sobrar 2 desse. Então esses cenários, né, esses tipos de problema, são as combinações que tem aqui. Então, por exemplo, um problema tipo 6, eu tenho velocidade e vazão, vai faltar perda de carga contínua, localizada ou unitária, né? E o diâmetro, perceberam? Outra coisa interessante, também que eu peguei nesse trabalho, nesse material do professor Márcio Mota, ele dá uma tabela de velocidades que eu acho muito interessante constar aqui para vocês. Porque às vezes as pessoas ficam perdidas, né, em relação a que velocidade usar. Então, normalmente a gente recomenda, né, a velocidade em condutos não deve ultrapassar 2 metros por segundo. Mas a gente sabe que em tubulações de pivô central é comum você ultrapassar essa velocidade. Em tubulações de pivô, eu posso estar errado, se evoluiu alguma coisa, mas na verdade trabalha-se em torno de 3 metros por segundo. Então, normalmente em tubulações de PVC, aspersão, localizada, a gente tenta trabalhar com velocidades de 1,5 metros por segundo, né? Esse trabalho aqui é muito legal, esse material é muito interessante, porque ele mostra para a gente isso, ó, recalque de bombeamento. Tá vendo? Não deve ultrapassar 2,5, então tem que tomar muito cuidado com o recalque, né? Por que isso aqui, Fabiano? Porque você pode causar entrada de ar no sistema, desprendimento de bolhas de ar no sistema. Isso aqui pode causar problema na tua tubulação, pode causar desgaste prematuro e assim por diante, né? Aqui, ó, água com material em suspensão. Você não pode trabalhar com velocidade muito baixa, porque se for muito baixa você vai ter deposição de material no interior da tubulação. Então, muito cuidado com o uso da velocidade. Via de regra, 1,5 metros por segundo está de bom tamanho para sistemas de distribuição de água, tá? Sejam eles para irrigação ou qualquer outra finalidade. Bom, pessoal, então, por hoje a gente encerra. É bem curtinho, porque nós estamos seccionando tudo, né? Nós pegamos condutos forçados, perda de carga contínua, agora perda de carga localizada, vamos ver encanamentos e tudo. Mas o que tem que ficar no tutano de vocês aí? Nós precisamos, sempre que eu for trabalhar com perda de carga, eu não posso esquecer de perda de carga contínua e de perda de carga localizada, sempre. Nós vamos fazer na sequência aí depois uma aula sobre exercícios disso. Nós vamos calcular pelo método equivalente, vamos calcular a perda de carga localizada de uma canalização. E vocês vão ver que é muito fácil de fazer isso, né? Eu também vou tomar a liberdade de mostrar alguns softwares de empresa que fazem isso, pelo menos uma delas, tá? Para vocês verem que é muito simples. Esse software ele é gratuito, é óbvio que a empresa você só consegue comprar produtos dela, né? Mas você tem a vantagem de conseguir calcular isso de uma forma bem direta. Mas não tem dificuldade de fazer isso se for no Excel, por exemplo. Quem tiver tempo, por exemplo, bota uma tabela dessa no Excel, dá para fazer até uma lógica, né? Se tal peça for assim, você vai lá e busca esse valor. Então é tranquilo de fazer, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula bem curtinha, né? Nós fizemos hoje bem tranquila. Muito importante. Os exercícios vão fixar muito isso. Lembrando vocês de que aqui eu tenho tentado abordar as coisas da forma mais tranquila possível, sem aprofundar muito, para que vocês tenham um conceito simples. Se vocês pegarem esses conceitos e partirem para uma pós-graduação ou forem trabalhar numa empresa, eu tenho certeza que vão ter uma boa base para iniciar atividades. À medida que for evoluindo, os problemas hidráulicos vão ficando, às vezes parecem insolucionáveis, né? Mas existe solução. Basta a gente estudar, basta a gente discutir com os colegas e com os amigos e aí encontrar essa saída. Beleza? Então, muito obrigado pela presença. Até a próxima aula. Curtam, deixem seu like, passe para os amigos. Coloco aqui vídeo toda semana, né? Vídeos novos semanalmente. Divulga para todo mundo aí, para o mundo todo, São Paulo, Brasil. Vamos para a cabeça, tá? E, para finalizar, como sempre, hidráulica não é o cão.
Um beijo no coração, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.